esse ponto que você está falando, que assim, cara, tenha mentores, né? Eu sempre falo que existem duas formas da gente evoluir como empresário. Ambas as formas passam pela educação. Ou você é um autodidata que vai buscar conhecimento próprio, vai ler, vai se instruir, etc., que é muito difícil, porque o mundo empresarial exige muito da gente, do ponto de vista energético, do ponto de vista de tempo. Então, muitas vezes você não tem tempo ou cabeça para estudar sozinho, ou você vai para o mercado de educação corporativa. Vai buscar mentores, vai buscar pessoas que já passaram pelo que você está passando, que já aprenderam o que você precisa aprender, que já tem ali o caminho das pedras para poder te direcionar, porque o que é mais importante, né? Qual que é o nosso maior ativo? E aí a gente tem que ter muita clareza disso. O maior ativo que a gente tem como empresário é o tempo. É o tempo de vida que você tem. Então, quanto mais atalhos você puder pegar para chegar no seu objetivo, para atingir o seu sucesso, os seus indicadores, melhor. Porque você vai economizar tempo para chegar onde você quer. E aí, se você chega onde você quer, você tem dinheiro. E aí você tem tempo para fazer o que você quer da tua vida. São reflexões importantes, mas que muitas vezes o empreendedor não tem essa clareza. Então ele trabalha à escura, ele trabalha sem saber para onde ele está indo. Faz sentido? Você passou um pouco por esse momento? Como é que foi? Com certeza. Eu acho que o brasileiro, às vezes a gente cria uma cultura de ter muitas mentalidades escassas, né? Recentemente eu ouvi uma frase que eu falei, nossa, é verdade. O rapaz estava no meio da palestra, ele falou, o tempo é? E todo mundo, dinheiro. Ele falou, não, gente, tempo é vida. É a vida. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro falando, trabalha que vai dar certo. Ou, se você faz muito e aí não deu, então abandona. Então esquece, desiste, não vai. É um processo, principalmente para quem começou do zero, como eu, que não teve ali um suporte financeiro, não veio de berço de ouro, é mais difícil. Mas você não pode desistir. Você tem que buscar conhecimento e você tem que ir até o final. Perseverar. Perseverar. Acreditar no Exatamente. teu sonho e fazer acontecer. Exatamente, porque se você não acreditar, não adianta você colocar o peso em outra pessoa, Total. que é o que você falou. Às vezes você contrata um colaborador e fala, não, ele vai ser o meu sucessor. Ou às vezes o pai, às vezes, né? Ou, às vezes a pessoa tem uma empresa e fala, não, meu filho, vou colocar meu filho para trabalhar na minha empresa, porque ele com certeza vai ser o herdeiro. Você já tá tendo o pensamento totalmente errado, porque às vezes o filho não é isso que ele quer estudar outra coisa. O meu pai, ele achava que eu iria ser engenheiro e que eu iria tocar o negócio dele. Não tem nada a ver, nem sou zero de exatos, né? Então, é exatamente isso. Às vezes a pessoa coloca uma expectativa no sonho dela. Entende? Então... E tem um ponto que assim, né? Não existe fórmula pronta para empreender. Né? Quando você... o jogo só começa quando a bola rola. Então, a hora que a bola está rolando, é ali que você vai sentir o drama. Porque é ali que os desafios vão surgir, as adversidades do mercado vão surgir, as inovações tecnológicas vão surgir, muitas vezes vão matar o teu negócio. E você vai ter que transformar o teu negócio, vai ter que mudar os seus produtos. Não existe mais planejamento de longo prazo. O planejamento hoje ele é de médio para curto prazo. Por quê? Porque o mundo é muito dinâmico, as coisas acontecem o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo. E o empreendedor ele precisa estar preparado para isso. E um ponto legal aqui que eu sempre gosto de falar e que eu sempre trago para a mesa, para os debates, é assim, muitos empreendedores ou grandes empresários que a gente vê no mercado, que são empresários multimilionários ou bilionários, que construíram empresas lindas e maravilhosas, cara, muitas vezes esse cara quebrou 3, 4 vezes e você não sabe. Ele começou lá com 18, 20 anos, quebrou a primeira vez, depois ele quebrou a segunda, depois ele quebrou a terceira, depois ele acertou. Então, dentro de uma vida empresarial, você mais vai errar do que vai acertar. Qual que é o ponto importante? Você errar com margem, com segurança. Você ter domínio do que você está fazendo no sentido de eu estou arriscando, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se der errado, eu sei quais são as consequências disso. Para você preservar patrimônio, para você preservar a saúde, para você preservar a tua vida. Mas o que diferencia um empresário de um executivo, por exemplo, é a capacidade que o empresário tem de arriscar. O executivo ele é um cara binário. Ele é um cara que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 precisa ser 2. Não pode ser 3, não pode ser 1. Então, o que acontece? Esse cara, muitas vezes, é o cara que ele vai falar assim, não vou arriscar. Porque matematicamente isso aqui não vai dar certo. Matematicamente isso aqui não vai funcionar. A margem é muito baixa, não faz sentido. Então, ele é cartesiano, ele é racional. E o empresário? O empresário, ele arrisca. Por quê? Porque ele tem tino, ele tem sensibilidade, ele tem faro. Então, ele fala assim, isso aqui pode dar certo. Pode ser que não dê certo na primeira. Pode ser que não dê certo na segunda, mas ele vai buscando alternativas porque ele tem o faro do negócio. Então, ele vai até o negócio dar certo. Né? E a Tríplice passou um pouco por isso. Né? A Tríplice ela vem num processo
no começo difícil, depois ela começa a crescer, depois ela começa a se perder, né? Porque vem esse momento que você falou, cara, eu comecei a contratar pessoas, comecei a fazer dívida, comecei a entrar em empréstimo, eu comecei a achar que eu tava ficando rico e não tava. E aí, de repente, falei, pô, deu errado, tá dando errado, preciso encontrar caminhos e soluções. E aí você tem que dar um passo para trás, buscar alternativas de amigos, pessoas, empresas, mentores, enfim, pessoas que podem te amparar, te ajudar, te dar o suporte técnico e psicológico que muitas vezes você precisa para tomar decisões difíceis, né? Porque a decisão difícil muitas vezes ela é amarga, então ela bate no teu ego, na tua vaidade, você não quer tomar aquela decisão, mas você é obrigado a tomar aquela decisão, e aí você precisa de suporte para poder fazer isso acontecer. E aí as coisas começam a dar certo. E começam a dar certo não é porque a mágica aconteceu, é porque você passou a tomar as decisões certas. Você mudou o seu comportamento, óbvio, você mudou seu resultado. Você começou a fazer coisas diferentes, o seu resultado começou a ser diferente. Foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos a sua assim. trajetória. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a Tríplice, ela chegou no limite e a gente precisou olhar toda a operação e viu que, opa, tô precisando pegar muito empréstimo com o banco. Tô vendo que o mercado de influência, ele, por mais que é um mercado que estava vindo e ainda é um mercado muito forte, começou a ter regras que não tinha até então. Uhum. Então, uma marca que pagava em 30 dias, de repente ela começou a pagar em 180 dias. Uhum. O que isso prejudica o meu fluxo de caixa ali, né? Então, eu tô contando com variável, mas eu não tenho fixo. Uhum. Então, tudo isso a gente acabou se perguntando junto ali, eu e o Felipe como sócio, o tempo inteiro se questionando. A parte boa, né, que hoje, como somos casados, a gente conversa isso o tempo inteiro. Uhum. Teve uma vez que eu tava conversando com um casal de amigos, eles falaram, nossa, mas vocês brigam? Vocês misturam o pessoal com o profissional? Eu falei, gente, realmente tem muita gente que pergunta isso e eu e o Felipe acho que são as pessoas mais racionais que existe, que a gente, claro, vai ter às vezes uma desavença ou outra, mas eu acho que tem um equilíbrio entre o Felipe, que é uma pessoa extremamente criativa e estratégica e que pensa, puxa, isso daqui vai funcionar, dessa forma vai funcionar, e tem o meu lado muito mais racional e muito mais pé no chão de falar, não, mas peraí, como que a gente vai fazer? Então, não que a gente não teve essas montanhas-russas, né? Às vezes eu ouvia ele, opa, vamos pro criativo, e era estratégico demais, chegava lá na frente, não era nada disso do que a gente tinha visto, né? Ou pensado. Então, quando a gente voltou pra nossa casa, voltar o home office, né? A gente entregou o escritório, a gente teve que demitir algumas pessoas, outros colaboradores saiu, a gente decidiu não contratar mais, a gente decidiu também demitir influenciadores. Também passamos por isso, porque assim, a gente tá falando, você falou isso muito bem, Rafa, sobre essa questão do empresário, quem é empresário, quem é um empreendedor, a visão de negócio. O influenciador, ele não consegue ser empreendedor. Nem empreendedor, nem empresário. São poucos. Ele não se vê nessa cadeira, Ele né? não se vê. Porque ele fez algum conteúdo, ele viralizou, ele ficou famoso, ele chegou aqui, às vezes, algum valor ali de publicidade com ele. Ele não sabe o que fazer com isso. Já aconteceu de casos assim de influenciador de conteúdo falar, cara, eu tava num emprego fixo, estável, recorrente, eu vou largar tudo porque eu vou ver de influência e dar errado. Entende? Porque ele não tem essa visão de negócio de como ele vai fazer. Então, tem poucos Casimiros, por exemplo, que vai ter um Casé TV e vai ter toda uma estrutura porque teve uma visão de negócio, sabe? E aí foi exatamente isso que a gente fez com a Tríplice. Quando a gente voltou para trás e a gente foi eliminando e vendo o que fazia sentido para a empresa, foi quando surgiu a oportunidade de a gente sentar com vocês e conhecer mais, né? Eu já fui funcionária do Diego e do Leandro pela GMZ. E aí, quando vocês apresentaram a GMZ Monk, eu falei, gente, é o equilíbrio perfeito, né? A junção perfeita. Porque eles têm também toda a trajetória empresarial, mas mais do que isso, a gente vai ter mentores e outros sócios que vão somar com as nossas ideias.